Nós estamos vivendo um tempo hoje em que é necessário dar testemunho. Nunca foi tão importante na Terra o testemunho de alguém. Lá no livro de Apocalipse diz que no meio da grande tribulação, Deus vai manter duas testemunhas no meio do caos, para que essas testemunhas testifiquem da glória de Deus na Terra, mesmo no reinado do Anticristo. E por que duas testemunhas no meio da grande tribulação? Porque é necessário que alguém testemunhe de Deus, testemunhe do seu poder e da sua glória, mesmo no meio do caos. Não importa onde você esteja, você pode estar em um lugar difícil, você pode estar numa favela, você pode estar num lugar pobre, no meio de pessoas perversas, não importa. Se você é uma testemunha, isso tem um poder muito grande, porque essa é a vontade de Deus. Antigamente era muito fácil você convencer alguém através de uma foto, através de um filme, porque as pessoas simplesmente acreditavam naquilo que elas estavam vendo. Mas hoje, com o crescimento e o desenvolvimento da inteligência artificial, não dá mais para você acreditar em imagens, em fotos, em vídeos. Então, queridos, isso retrata bem a necessidade de hoje nós sermos testemunhas. Porque alguém precisa testemunhar de que aquilo é realmente verdade, porque senão ninguém vai acreditar. Como que os investigadores descobrem que alguém está mentindo e chegam a solucionar, às vezes, crimes quase que impossíveis? Eles pegam várias testemunhas, colocam em salas diferentes e fazem as mesmas perguntas para estas pessoas. E a versão de cada testemunha tem que coincidir com as outras testemunhas. E depois eles voltam novamente a fazer as mesmas perguntas e às vezes, muitas vezes, para confirmar que aquela pessoa está falando a verdade do começo ao fim do seu relato. E assim eles descobrem se essas testemunhas são verdadeiras. Veja que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Jesus é a fiel testemunha. Por que Jesus é a fiel testemunha? Porque tudo que Jesus fala, ele garante desde o começo. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. E isso é muito poderoso, porque as testemunhas verdadeiras, elas têm a mesma versão do começo da história até o final. E isso é importante porque uma pessoa que dá testemunho de Deus, ela vai falar sempre a verdade, vai falar sempre a mesma coisa, porque estas pessoas tiveram as mesmas experiências, essas pessoas viveram uma vida de verdade com Jesus. Se você encontrar elas hoje, elas vão falar de Jesus da mesma forma. Se você encontrar elas daqui a 10 anos, elas vão falar do mesmo Jesus, dos mesmos milagres, daquilo que elas vivem em Deus. E você vai entender que essa pessoa é verdadeira. Ela não vive uma farsa. Ela não tem dupla personalidade, porque ela é uma testemunha fiel. E toda pessoa que vive grandes experiências com Deus são testemunhas verdadeiras da sua glória. É isso que precisa na sociedade para ganhar pessoas, porque o nosso testemunho é que vai convencer vidas. O nosso testemunho é que vai mudar o conceito que as pessoas têm daquele chamado evangélico, daquele chamado cristão, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas. Quando alguém dá um mau testemunho, estas pessoas que não conhecem a Jesus, elas se afastam. Mas quando alguém dá um bom testemunho, estas pessoas, elas se aproximam e elas começam a entender quem é Jesus, quem é Deus. E o Senhor Jesus disse que o mundo ia acreditar em nós se a gente amasse um ao outro, desse testemunho de amor. E como é importante o teu testemunho nesse tempo para salvar uma alma, não é verdade? Então vale a pena, queridos, dar testemunho de Deus, das coisas que Ele faz, usa o teu trabalho para testemunhar do Senhor, porque assim você vai ganhar alguém. Amém? Outra coisa que você pode fazer é se inscrever nesse canal para receber mais conteúdo como esse. Deixa aí o teu like porque ajuda que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Amém? Se você quiser deixar um comentário, deixa aí para reforçar, porque vai ser muito importante para nós. Que Deus te abençoe, viu? Fique com esta palavra e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.